O ser humano, infelizmente, ele deixou de ser Deus, ele deixou a coisa acontecer, ele se acomodou, né? Ele está lá sentado na zona do conforto e não quer sair de lá. Né? Então, por exemplo, uma criação humana é o reflexo das nossas próprias inseguranças. Tá? De repente, eu não tenho conhecimento dos mistérios. Foi Deus que criou. Foi alguém que criou. Alguém criou, mas não acredito na realidade. Né? Então, Deus é o mundo. Fala, Deus, onde está Deus? Deus está em todo lugar. Está no mundo, está na planta, está onde coisa na vida. É Deus. Ou seja, é o Criador. Não é o Deus, porque o verdadeiro Deus mesmo, que a religiosidade prega, a religiosidade inventou um Deus para que o homem pudesse temer as coisas, para que ele pudesse ser dominado. E até hoje exerce esse domínio sobre toda a humanidade. A matéria, a energia, a natureza, tudo não existe um Deus para que foi o criador de tudo isso. Não existe uma maneira de você acreditar nisso tudo. Todos nós fazemos parte de um único criador. Né? Nós somos, ao mesmo tempo, o criador e a criatura. Tudo é uma única realidade. Não há um criador de Deus. Né? Porque Deus, o criador, é a existência, né, eterna, refletida por tudo e por nós. Né? Ou seja, é uma criação mental. É algo, né, que nós nos apoiamos para que possamos entender as coisas que advêm daí. Tá? Mas isso não quer dizer que é a realidade, que é a verdade. Muitos terão muitas surpresas, porque vai chegar no povo, ele vai ter o entendimento, né, que há muito tempo ela acreditou em algo que é apenas uma ilusão. Né? Então, tudo e todos somos um círculo fechado, sem início e sem fim. Nós somos uma energia pura que se expandiu, né, para evoluir, para compilar, para reproduzir. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai criando situações. E assim toda a estrutura da religiosidade cai por terra. Porque a sua base se sustenta na figura de um Deus que controla tudo, que abençoa, que amaldiçoa, que julga suas criaturas. E isso não é Deus. O Criador ele não faz julgamento sobre nada. Né? Não há lugar mais para crer em alguém que responde a orações, e nem tampouco milagres, né, para quebrar as leis da natureza. A natureza ela segue um princípio. Tudo está acomodado de maneira que haja um equilíbrio para que as coisas aconteçam. Então, não é um Deus que vai quebrar as próprias leis, né? E sim dizendo que Deus é tudo e é todos ao mesmo tempo. O milagre, ele nada mais é do que a nossa ignorância diante dos processos naturais que ainda não entendemos. Então, acontece uma coisa lá, nós entendemos, aquilo lá é um milagre. É um milagre que acontece. O ser humano não tem esse entendimento. Então, nós estamos sozinhos, no sentido tradicional, imersos numa totalidade que nos inclui e nos sustenta. O universo ele nos inclui e ele também nos sustenta, alimenta as nossas ideias, né? Alimenta os nossos pensamentos. Nós precisamos abrir nossos olhos para entender a nossa existência e buscar por sabedoria, desenvolver nossa potencialidade e capacidade. Né? Tem pessoas que querem definir Deus, mas não sabem quem ela é. Ela não sabe do que ela é formada, né? E está aqui perto. Então, para nós conseguirmos entender, né, os mistérios, principalmente da alma, né, que faz com que o corpo físico se movimente, com os nossos órgãos trabalhem, tudo é uma questão do subconsciente, da nossa mente. É algo que nós precisamos buscar entender esse processo. Tá? E nesse contexto, existe o livre-arbítrio. Porque você escolhe, eu vou evoluir ou eu não vou? Eu vou buscar por mais conhecimento ou eu não vou? Você pode escolher. Né? É tudo, você fica ali, né? E tudo não passa da nossa ignorância, porque não conhecemos as causas que nos levam a seguir determinadas situações, vivenciar acontecimentos ruins, né? Para, como é que diz? Para nós mesmos. Quando nós temos o entendimento de que eu posso manipular a energia, eu posso
trabalhar os meus pensamentos, eu posso desenvolver a minha consciência, eu vou chegar à conclusão que eu posso também dar importância para algo que é bom para mim e para algo que não. O livre-arbítrio é uma questão que você escolhe até que você passe a entender o processo. Quando você entende que existem coisas melhores, você vai em busca de outra situação. É o livre-arbítrio funcionando de novo. Então, o livre-arbítrio ele só funciona até o momento em que ele é propício para aquela situação que você está desenvolvendo. Então, aqui, a importância de entender que somos energia pura, capaz de co-criar, e que é benéfico ou maléfico, para nós, ou que determina nossas ações e que sempre nós optamos por escolhas necessárias, por isso, nós não devemos nos julgar severamente, porque nós somos passíveis de erro. É um relacionamento que não deu certo, é uma compra que a gente fez indevida, é algo que a gente criou que no momento não era para fazer aquilo, é um gasto excessivo no financeiro que a gente teve, porque a gente não está conectado com aquilo. A gente não está de corpo e alma naquela situação. Nós sempre optamos por escolhas necessárias. Por isso, não devemos nos julgar severamente. É entender, eu errei, eu tenho a possibilidade de começar um novo ciclo e não vou errar mais. Eu vou planejar, eu vou estudar, eu vou fazer um projeto para que nesse novo ciclo que eu vou seguir, eu não cometa os erros que eu cometi anteriormente. Tudo obedece às leis. Porque, como eu estudo os arquétipos, conforme a orientação de Carl Jung, aquele psiquiatra, aquele psicólogo, e ele fala que o tarô, as cartas maiores do tarô, são um arquétipo poderoso que ele fala o espelho da alma. Então, lá diz, a primeira movimentação da alma, quando ela reencarna, é criar alguma coisa. O nosso primeiro estágio, lá no começo, quando surgiu o universo, foi criar. Mas, para criar, eu preciso obedecer às leis universais. Então, eu preciso estudar as leis universais, eu preciso estudar a física, eu preciso estudar a ciência, eu preciso entender a religiosidade que eu estou processando, para que eu possa entender a realidade de tudo aquilo que eu estou entendendo. E a pergunta, a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, qual o propósito da existência do universo? Na sua concepção, qual é o propósito? Essa resposta depende da visão que você usa para observar a realidade. Não existe um consenso único entre ciência, filosofia e religião. Não existe. Elas trabalham separadas. Para a ciência, não existe um propósito ou intenção. É apenas o resultado de um processo físico que começaram há cerca de 13,8 bilhões de anos para responder à pergunta de onde viemos. Está vendo? Tudo gira em torno da pergunta de onde viemos. A teoria do Big Bang é uma explosão que teve início com uma singularidade, um único átomo, um átomo primordial que expandiu infinitamente denso, muito quente, que concentrou muita energia e explodiu e deu origem ao universo. Então, nós surgimos quando o universo surgiu.